Oi, pessoal! Hoje eu quero começar aqui o vídeo com uma dinâmica que eu acabei de inventar na minha cabeça. Na verdade, não é bem uma dinâmica, é é um desafio. Eu quero que você pense aí na sua mente, né? Que você traga à memória o último livro que você leu ou um livro que você leu e gostou muito. E eu tenho uma pergunta para te fazer. É possível você ler um livro e entender tudo, certo? Mas você ler o livro e entender tudo, te garante que você conhece o autor desse livro? Possivelmente não, né? Com a Bíblia, gente, é algo assim, até mais desafiador, porque é possível você ler a Bíblia, não entender nada e muito menos entender o autor desse livro. E como isso é possível? E principalmente, como reverter essa situação e esse desafio? Que bom que você está aqui no Colo do Pai, o canal que em até 10 minutos por dia pode transformar a sua vida com Deus. Olha que curioso, é possível então, conforme eu falei, né, você lê aqui a Bíblia toda. Eu inclusive já escutei várias pessoas falando que elas já leram a Bíblia várias e várias vezes. Enfim, não tem como a gente saber se é verdade ou não. O fato é que a gente consegue ver se a pessoa teve uma transformação na sua vida, através da palavra de Deus, na vida da pessoa, né, obviamente, através dos frutos, através dos comportamentos, através daquilo que ela vive, né? Então, a Bíblia já diz que a gente conhece a árvore pelos frutos. Então, como que essa pessoa se comporta? Como que essa pessoa trata outras pessoas? O que essa pessoa faz quando ninguém está vendo? Então, esses são alguns indícios para a gente saber se ela teve o coração transformado pela Bíblia, se ela leu a Bíblia, né, de fato. E aí, olha que curioso, o próprio Jesus falava sobre os fariseus, falava que eles eram hipócritas. Gente, é triste, né, ser chamado de hipócrita, Deus me livre. Mas o que é um hipócrita? É uma pessoa que fala uma coisa e faz outra completamente diferente. Então, os fariseus, eles seguiam a lei assim, gente, eles sabiam tudo que estava escrito na Bíblia no sentido de regras, né? Regras e o que fazer, o que não fazer, enfim. Mas eles não tinham um coração transformado, né? Eles não tinham compaixão, eles não tinham amor, eles não tinham piedade, não tinham misericórdia. E tudo isso faz parte daquilo que Deus espera de nós. Não só regras externas, né, para que as pessoas vejam o que você está fazendo, mas também o seu coração ser transformado. Então, o que faz a gente entender a Bíblia, né? A gente ter revelações da palavra de Deus, Deus falar com a gente, Deus se revelar a nós, né? A própria palavra de Deus nos dá essa resposta. Em Mateus 11:27 fala o seguinte: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então, Jesus está falando isso, né? Tudo foi entregue por Deus a ele, a Jesus. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. Então, ninguém conhece Jesus a não ser Deus. E ninguém conhece o Pai, prestem atenção, gente. Ninguém conhece o Pai, ou seja, Deus, a não ser o Filho, ou seja, o próprio Jesus, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Nossa, isso é muito forte, né? Como assim? Pode ser que eu leia a palavra de Deus inteira e não saia nada transformado? Claro, a gente não pode colocar Deus numa caixinha, né? Ele tem poder para fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, não é sobre isso. A questão é que você pode ler a Bíblia, sim, você pode ler a Bíblia inteira e não ter revelações de quem é Deus, porque a Bíblia é a própria palavra de Deus, é Deus falando, né? É Deus falando o que ele é Deus se expressando, né? Então aqui é Deus falando, aqui é Deus calado, né? Enfim, eu sempre falo essa brincadeira, eu acho muito engraçada, Deus falando, Deus calado. E não só isso, né? Aqui é Deus fazendo você conhecê-lo, e aqui é você não conhecendo mais Deus. Então, quando a gente para pensar sobre isso, a gente entende que Jesus, ele revela a Deus a quem ele quer revelar. Aí você pode me perguntar, nossa, mas Jesus faz acepção de pessoas, né? Então ele é malvado, né? Enfim, ele faz acepção, ele decide a quem revelar ou não. Não, gente, é claro que não é isso. A própria palavra nos fala quando que Jesus vai se revelar a nós, vai revelar Deus a nós ou não. Por exemplo, aqui em Tiago, né? Tá escrito assim, ó: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, se você é uma pessoa orgulhosa, se você é uma pessoa que tem um coração
fechado, né? Um coração de pedra, que a gente fala. É uma pessoa que se gloria, ou seja, se orgulha da sua própria sabedoria, né? Dos seus próprios talentos, ou, por exemplo, dos seus próprios resultados. É mais afiador Jesus acessar, porque ele respeita o seu livre-arbítrio, ele respeita a sua forma de ser, a sua forma de pensar. Então, quando ele fala que Deus se opõe aos orgulhosos, ele resiste mesmo, né? E o que é resistir? Por exemplo, eu tenho esse tablet aqui, né? Então eu tô resistindo a ele, né? Eu tô aplicando uma força contrária. Então é isso que Jesus faz com a gente, com as pessoas, com a gente não, em nome de Jesus. É isso que Jesus faz com as pessoas que são orgulhosas. Mas o contrário também acontece, né? Ele concede a graça, ele concede o seu poder, ele concede a sua sabedoria, ele concede o seu amor a quem tem o coração humilde. Então aí tá a primeira lição para você entender, para você conseguir ter o coração transformado, para Deus se revelar a você através da Bíblia. Gente, é isso que a gente mais tem que buscar na nossa vida, um relacionamento com Deus para que Ele se revele a nós. As revelações dele são simplesmente transformadoras, né? Então, a primeira coisa é isso. A segunda observação que eu quero fazer, no livro de Hebreus fala o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, presta atenção, ninguém verá a Deus. Olha, gente, é um desafio, mas a palavra nos fala que o Espírito Santo nos capacita para vivermos em santidade. E o que é viver em santidade? Seguir os mandamentos, agradar ao Senhor, ser obediente ao Senhor. Se a pessoa vive uma vida deliberada de pecados, né, comete muitos pecados e não se importa, tem o coração fechado, né, para obedecer às leis do Senhor, ela não vai ver o Senhor. Jesus não vai revelar Deus a essa pessoa. E quanto isso é triste, né? Porque a pessoa, ela tá tão cheia de si, né? Achando que ela tem que satisfazer as suas vontades, tem que satisfazer os seus desejos. Ela tá tão cheia de si, tão ocupada, buscando resultados, né? Muitas vezes para provar o valor dela, porque ela não consegue se ver como filho de Deus. E isso faz com que ela deixe de lado aquilo que é mais importante, que é um relacionamento com Deus. Então a Bíblia, além de ela nos mostrar como Deus pensa, né, como Deus age, o que Deus tolera, o que Ele não tolera, o que Ele gosta, o que Ele não gosta, além disso, Ele se revela a nós de acordo com a nossa própria vida. Gente, ultimamente eu tô fazendo um devocional tão transformador, eu vou compartilhar com você. Mas primeiro se inscreve aqui no canal se essa mensagem está fazendo sentido para você, porque quando você se inscreve, essa mensagem alcança mais vidas. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou lendo a Bíblia, né? Então, eu estou lendo primeiro um capítulo do Velho Testamento, um capítulo do Novo Testamento, aí Salmos e Provérbios, né? Depende do dia, um capítulo de cada. E Deus vai falando comigo conforme eu vou lendo, né, esses capítulos. E as minhas orações são baseadas nesses capítulos que eu tô lendo. Gente, isso é tão transformador, porque é como se fosse insights, mas não são insights, são revelações mesmo. Então você tá lendo ali, ó, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Senhor, me ajuda a ter um coração humilde. Pai, eu tô sendo orgulhoso em alguma área da minha vida? Se eu estiver, me mostra. E Ele vai mostrar. Sabe, isso é orar a palavra, né? Então você pode pedir para Deus: Senhor, me revela ao Senhor, me ajuda a viver em santidade. É isso, gente. É isso que Deus quer de você. É isso que Deus quer de mim. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, Paizinho amado, muito obrigado, Senhor, porque mais um dia conhecemos um pouco mais a sua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, a conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, Pai. Nos revele a nós, Paizinho amado, transforma o nosso coração, Pai, para que nós possamos e consigamos te agradar todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Escreve aqui embaixo nos comentários a seguinte frase: eu vivo em santidade, tenho um coração humilde. Em nome de Jesus, eu profetizo isso na sua vida. E Deus vai se revelar a você todos os dias da sua vida. Pode ter certeza disso. Deus te abençoe.